Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos continuar falando de população brasileira, falando basicamente da estrutura da população brasileira e na sua divisão por setores, tá? Nós vimos nas aulas anteriores que o Brasil está realizando uma transição demográfica. Ele no passado foi um país de jovens, hoje nós somos um país de adultos e no futuro seremos um país de idosos, tá? Então, esse fato indica que nós temos uma mudança, né, uma perspectiva de mudança na pirâmide etária nacional. Ela já vem acontecendo, essa mudança, tá? Nós vamos analisar no slide posterior como era a pirâmide etária do Brasil em 80 e como é que ela está hoje, né, em 2019, tá? A partir de dados de 2019. A gente vai perceber que houve mudanças, né? No passado nós tínhamos muitos jovens, agora nós temos uma população, né, significativa de adultos e essa população ela continua envelhecendo. Isso é fruto das mudanças demográficas ocorridas ao longo do tempo, tá? Então, o que é que as pirâmides etárias revelam hoje, as novas pirâmides etárias, a atual? Revelam um estreitamento da base e um alargamento do ápice. O ápice da pirâmide alargada significa dizer que mais pessoas estão chegando à fase senil, à fase idosa, né? Isso demonstra uma elevação da expectativa de vida. E o estreitamento da base demonstra o que é a diminuição dos índices de fecundidade. Algo que nós explicamos em aulas anteriores. A fecundidade caiu de 6 filhos por mulher para 1,5 filhos por mulher. Isso tem promovido uma mudança na dinâmica demográfica nacional com a queda do crescimento vegetativo, que é o crescimento da população brasileira verificado ao longo do tempo. Lembrando que o crescimento vegetativo é oriundo da diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Foi verificado também nas pesquisas do IBGE, censo de 2010, que há uma prevalência no país de mulheres. As mulheres são majoritárias em relação à população masculina. Tem várias razões que explicam essa prevalência das mulheres. Primeiro é uma questão comportamental, né? As mulheres elas se envolvem menos em conflitos, em brigas, né? Em brigas violentas em relação aos jovens do sexo masculino, por isso que elas morrem menos, tá? Então, a mortandade de jovens adultos ela é muito superior do sexo masculino, é muito superior dos homens em relação às mulheres. Eles estão muito mais envolvidos com essas questões, tá? De violência urbana, ligadas ao tráfico de drogas, que geralmente, via de regra, promovem um elevado número de assassinatos. Embora seja cada vez maior a participação de mulheres, principalmente de esposas, né, de maridos que entram nesse mundo, né, no mundo do tráfico de drogas. Mas em comparação ao sexo masculino, é muito menor a participação das mulheres, o que garante, né, uma sobrevida maior das mesmas. Elas buscam mais os cuidados médicos, tá? Então, isso faz com que elas descubram de forma precoce as doenças e tratam de forma mais célere, né? Evitando assim uma mortandade, né? Uma diminuição, um aumento da expectativa de vida. Os jovens do sexo masculino estão mais envolvidos em acidentes de trânsito, já está comprovado, né? São mais violentos no trânsito, isso leva a uma mortandade com o tráfico de drogas. Tudo isso explica essas diferenças na prevalência de mulheres em relação a homens no Brasil, tá? Quais são as consequências dessa mudança na estrutura da população brasileira? Toda vez que a estrutura de uma população muda, gera impactos, né, na economia, na previdência, ao Estado. Então, a gente tem mais gastos na área social, por exemplo, mais idosos requerem mais asilos, né, requerem mais vacinas, mais cuidados médicos. Então, a gente vai ter que investir nos próximos anos nessa área social e no cuidado à população senil, tá? Porque é uma necessidade, né, de um acompanhamento efetivo dessa população, pois ela é mais frágil, mais vulnerável, é como uma população de crianças. E nós temos também a necessidade de investimento na segurança, né? Segurança pública como uma política que vai diminuir aí a participação desses jovens adultos, no mundo das drogas, em acidentes automobilísticos, em violência urbana de uma maneira geral. Essa mudança também requer a nova estruturação de gastos na Previdência. Há um impacto direto na Previdência dessa mudança na população. Mais pessoas precisam de aposentadoria, nós temos menos pessoas para geração dessa riqueza. Então, a tendência é que aumente o número de anos da população economicamente ativa para sustentar a população inativa, que é composta de idosos
e também de crianças. Tem que ter redimensionamento do setor saúde, presença de geriatras, né, que vão atender essa população idosa, bem como de mais unidades básicas de saúde para atender as demandas da população adulta, por exemplo, no turno noturno, já que boa parte ela trabalha e aí teria somente à noite para resolver problemas relacionados à sua saúde. Olha aqui as pirâmides etárias. Nos anos 80, como era a pirâmide do Brasil, a base, que é formada aqui de 0 a 4 anos, era extremamente larga. Então, isso indica que havia um elevado índice de natalidade. Então, os anos 80 são marcados ali por elevado número de filhos por mulher. E poucas eram as pessoas que chegavam à faixa dos 80 anos de idade. Então, era uma pirâmide base larga e ápice estreito. Forma bem triangular, que representa uma pirâmide de país subdesenvolvido, pobre, com elevado crescimento vegetativo, baixa expectativa de vida, elevado índice de natalidade. Essa pirâmide pode demonstrar também a falta de investimento em educação e cultura, visto que quanto maiores são os investimentos em educação e cultura, né, mais diferenciada é essa pirâmide. Mais larga é a sua região mediana, mais estreita é a base e mais larga é o ápice, né, indicando aumento da expectativa de vida, maior prevalência de população adulta. Veja que em 2019, como mudou a nossa pirâmide, ó, houve um enlarguecimento da área mediana da pirâmide, que compreende a população adulta, houve um estreitamento da base, significa dizer que tem nascido menos crianças por conta da queda dos índices de fecundidade, e olha o que aconteceu com o ápice da pirâmide. O ápice da pirâmide está mais largo, demonstrando que há uma elevação da expectativa de vida da população brasileira de um modo geral. Então, nós estamos com essa estrutura de pirâmide nos aproximando da realidade dos países desenvolvidos em termos demográficos. Isso ocorre por conta da queda da fecundidade, da diminuição do crescimento vegetativo, da melhoria dos padrões de educação e assistência à saúde. É claro que nós precisamos avançar muito mais nesse campo. Porém, as pirâmides já demonstram isso aí, uma melhoria no padrão cultural da população, no acesso a políticas públicas, que melhora a sua longevidade e faz com que haja um planejamento familiar, uma diminuição de filhos por mulher. Isso também dá indicativos da presença dessas mulheres no mercado de trabalho e da urbanização da sociedade, já que o Brasil tem a maior parte da sua população residente em áreas urbanas, sobretudo as metropolitanas. Então, essa população ela é dividida em setores da economia. A gente classifica os setores como primário, secundário e terciário. Então, em relação a essa distribuição, o que é que nós podemos dizer? O que é que os números nos apresentam do IBGE? 14,2% da população brasileira está em áreas agrícolas. É um setor que emprega pouco, mas aqui no Brasil é um dos que mais empregam, visto que boa parte da nossa agricultura ainda é do tipo familiar de subsistência. Embora o agronegócio brasileiro seja bastante forte no mundo e tenha ocorrido um processo de mecanização, fruto da Revolução Verde, que é a industrialização do campo, mas ainda é significativo o percentual de população agrícola, população empregada no setor agrícola. Nos países desenvolvidos, esse indicador ele é menor, tá? Então, essa dinâmica da agricultura ela varia, enquanto que no sul, sudeste e centro-oeste a agricultura é altamente mecanizada, empregando poucas pessoas. Nas regiões norte e nordeste ela se apresenta como de subsistência. Como esses números são uma média, né, nós temos aí a média de 14,2% da população brasileira empregada na agricultura, o que denota que essa atividade ainda é, em grande parte, realizada de forma precária, de subsistência, que é aquela agricultura que é feita para o indivíduo apenas subsistir, para ele comer, ele guarda um pouco do excedente para vender, né, em um outro momento, um momento de valorização da cultura que foi colhida. 22,3% da população está na indústria e na construção civil. A construção civil é um dos setores que mais emprega a população, ele é estratégico no país, né? Então, a atividade industrial já empregou bem mais no passado, nós estamos agora no período de robotização da produção, então a tendência é uma queda de empregos na indústria, mas a construção civil acaba abarcando um grande número de pessoas, visto que para a construção dessas obras, né, é requisitado um grande número de trabalhadores, tá bom? Mas no setor industrial nós temos um avanço do desemprego estrutural e uma substituição gradativa de mão de obra por máquinas, tá? Mas ainda é significativa a importância desse setor, né?
tanto em empregabilidade quanto em termos econômicos. A maioria da população brasileira, 63,5%, está no setor terciário. O que é que compreende o setor terciário? É o setor do comércio e da prestação de serviços. É onde hoje trabalha a maioria da população. Parte da população que trabalhava na indústria migrou para o setor de serviços, né? O setor terciário. Justamente é o que mais emprega hoje, porque muitas atividades têm que ser feitas por pessoas, né? Não há como dispensar, né, a presença de pessoas, de humanos dessas atividades. Embora se invista cada vez mais em inteligência artificial e muitas ações são realizadas por máquinas, né, e não por pessoas. Então há uma diminuição cada vez mais e gradativa da presença humana em muitas atividades terciárias, mas ela é sem dúvida a que mais emprega. E a dinâmica desse setor terciário varia de acordo com a região do país. Nas regiões sul e sudeste, o setor é mais dinâmico, vai empregar um número maior de pessoas, e essa atividade ela tem uma importância econômica, né, maior que em regiões como norte e nordeste, que são atrasadas, tá? Então, o setor terciário envolve tanto o desenvolvimento de atividades comerciais e de prestação de serviços do setor público e também do setor privado. Não há como falar de mudanças na população sem falar na participação feminina no mercado de trabalho. Durante muito tempo, as mulheres foram proibidas de votar, trabalhar, elas apenas se dedicavam ao lar e à criação dos filhos. Nós tínhamos uma estrutura de sociedade muito mais machista e autoritária, né? Com os movimentos feministas ocorridos a partir dos anos 60 e 70 na Europa, nos Estados Unidos, e chegaram ao Brasil um pouco tardiamente, nós tivemos uma alteração desse quadro, que é fruto também da urbanização da sociedade. Com a urbanização há uma mudança, né, verificada no papel da mulher no mercado de trabalho. Então, hoje a mulher representa 43,2% da força de trabalho nacional, ainda é menor que em relação ao homem, né? Isso é resquício dessa cultura machista de que mulher tem que ficar em casa, mas cada vez mais as mulheres buscam a sua independência, autonomia. E nós temos também uma queda no padrão salarial geral dos trabalhadores, que obrigou as mulheres a se inserirem no mercado de trabalho, tá? Então, elas percebem vencimentos menores que os homens, é uma realidade, há uma desigualdade no gênero em relação ao salário, e é algo que tem sido pauta de constante discussão na mídia, em movimentos sociais, a necessidade da igualdade de gênero. Que os mesmos salários que são pagos aos homens sejam também pagos às mulheres, visto que os mesmos, ambos, executam a mesma função. Então, não tem por que haver diferenciação salarial. Elas, no geral, estão em setores de baixa remuneração, comércio, como vendedoras, trabalhador doméstico, telemarketing, no setor de educação infantil, que percebem os menores salários. Quando a gente pega a educação de nível médio e superior, há uma prevalência de professores, né, do sexo masculino. Constitui a maior parcela de desempregados, a gente percebe a fragilidade da mulher olhando os dados de desemprego, muito embora elas sejam responsáveis pelo domicílio, né, pela criação dos filhos e pela casa. A maioria dos lares brasileiros é sustentado, né, por mulheres, né? E aí essas mulheres estão em situação de vulnerabilidade, né, quando elas são expostas ao desemprego, porque sofre toda a família, né? Os filhos, né, geralmente sofrem por conta da ausência de emprego. E elas são as prioritárias dentro dos cadastros de programas de transferência de renda justamente por isso. Há uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, ainda bem, né? Isso é bastante louvável, é fruto de uma luta, de constantes reivindicações, né? E aí a pauta das mulheres hoje, a discussão em relação a essa questão da diminuição da diferença de gênero, repousa, né, na redução da discriminação do gênero, né, ver a mulher com outra cara, um outro olhar, né? Uma mulher que produz, uma mulher que é participativa, uma mulher que tem condições de igualdade, né, na competição em relação aos homens. O combate à pobreza passa pelo fortalecimento, né, da importância da mulher, né, visto que ela é a mantenedora de muitos lares, né, sozinha, cria os seus filhos, então há necessidade de combater isso, né. Combatendo a pobreza, nós combatemos também a desigualdade de gênero, porque a gente entende que essa é uma questão educacional, investimento em educação para todos,
e essa educação tem que discutir o tema gênero na escola. Muitas vezes esse tema é desvirtuado para uma questão da orientação sexual, mas quando a gente fala de discussão sobre gênero, nós estamos tratando das diferenças entre homens e mulheres, tá? Então, a primeira discussão que se trava sobre gênero é a igualdade entre os gêneros, igualdade no tratamento entre homens e mulheres, visto que essa igualdade é salutar para toda a sociedade, ela é benéfica e necessária, tá? E o fortalecimento do movimento feminista, que as mulheres se veem enquanto classe, enquanto categoria, e busquem os seus direitos, busquem inserção no mercado, né? Decida sobre se quer ou não ter filhos e quando tê-los, decida sobre o seu ingresso no mercado de trabalho, decida sobre o seu corpo, sobre como se comportar, tá? Então, tudo isso são pautas do movimento que busca um equilíbrio maior entre a questão do gênero masculino e feminino, visto que a nossa sociedade, historicamente, ela é marcada pelo autoritarismo e pela imposição do machismo, né? Como cultura, né, nacional, que está impregnada de preconceitos e que impede, de certo modo, dificulta o avanço, né, de políticas afirmativas para as mulheres no Brasil. Ao falarmos de população, a gente também fala sobre a questão da desigualdade que há entre as matrizes que constituem a população brasileira. Nós vimos no início do capítulo que o Brasil é constituído pela matriz africana, foi constituído pela matriz africana, negra, matriz indígena e a branca, conjunto dessas três matrizes. Dessas três matrizes, a que mais sofre certamente é a matriz negra, né? Visto que esses negros foram escravizados ao chegar no Brasil, né, e tiveram uma condição de vida extremamente dolorosa e difícil, visto que foram espancados, obrigados ao trabalho duro, tinham elevado índice de mortalidade, baixa esperança de vida, tá? Então, quando a gente analisa o perfil dos afrodescendentes no Brasil, a gente percebe que eles têm rendimentos menores, né? Sofrem um processo de discriminação ainda hoje. Por isso que é necessário lutar contra isso. Combater, né, práticas, né, que discriminem as pessoas a partir do componente cor, tá? Então, o rendimento médio dessas pessoas, dos afrodescendentes, é de 54% de quanto ganham os brancos. Então, isso gera uma desigualdade muito grande que vai refletir no dia a dia da sociedade brasileira. Nós não podemos mais admitir viver em um país que ratifica, confirma essas desigualdades sociais, que coloca brancos em uma situação superior à de negros, né? Quando a gente fala em salário, quando a gente fala em acesso à escola, quando a gente trata do tema violência. Então, em relação à escola, o acesso é desigual, né? Os negros permanecem bem menos tempo na escola, tem que sobreviver, lutar, tem que ir ao trabalho, né? Por isso, os índices de evasão e repetência são maiores dentro dessa faixa, dessa população de cor negra, tá? Então, isso reforça as desigualdades, visto que a escola seria um espaço de nivelamento aí, de ampliação da concorrência entre esses gêneros, tá? Entre essas diferentes matrizes. Nós temos uma política de cotas no país, que foi instituída nas universidades, né, no acesso a escolas técnicas, por exemplo, numa tentativa de corrigir, diminuir esse distanciamento entre brancos e negros do país. Porém, a gente percebe ainda que a repetência, a evasão, a reprovação, ela é muito maior, né, entre os afrodescendentes em relação aos brancos, porque os afrodescendentes têm uma condição de vida pior quando a gente compara com pessoas de cor branca, tá? É um processo que vem desde a escravidão e continuou mesmo com a libertação dos escravos, visto que não foram criadas políticas afirmativas mais contundentes para diminuir essa desigualdade, tá? Então, a ausência de políticas de equidade racial contribui para o agravamento do quadro social do país. A gente percebe que vivemos em um quadro social de extrema violência, onde muitos dos que morrem são negros, tá? A maior parte das mortes em confronto com a polícia, em situações relacionadas ao crime, é de pessoas de cor negra. Então, isso mostra que a morte tem uma cor, tem uma classe social, né? E é preciso fazer com que as pessoas de cor negra elas ascendam socialmente, com o objetivo de diminuir esse distanciamento com os brancos e promover uma maior equidade racial no país, algo que a gente está distante. Foram criadas algumas políticas, mas elas ainda são tímidas.
os dados ainda revelam uma desigualdade muito grande, uma desigualdade racial grande no país. Então, o Brasil, isso revela, esses dados que eu citei, que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? A gente tem aqui bairros de alto padrão convivendo ao lado de favelas, isso mostra que a desigualdade social está cristalizada. As favelas são destinadas basicamente à população pobre e negra, né, que habitam nesse espaço. Esses espaços são eivados de violência, né? A população que vive nesse espaço vive menos do que a população que é oriunda de bairros nobres, que tem toda uma infraestrutura e tem índices de violência menor, tá? Então, o acesso à renda é desigual quando a gente coloca negros e brancos, tá? Então, isso faz com que haja uma fragilidade maior dessa população negra, tá? Então, isso requer investimentos públicos e privados, né, destinado pelos governos para que haja uma diminuição dessas diferenças, né, e para que a gente tenha um maior equilíbrio racial no país, né, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, o Brasil ele é classificado em termos de desenvolvimento humano como um país de elevado desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano é um indicador criado pela ONU, né? Ele é medido de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país, tá? O Brasil tem um desenvolvimento humano de 0,80, tá acima de 80, então é considerado um IDH elevado, tá? Além disso, tem apenas o IDH muito elevado, que ocorre em países da Europa, dos Estados Unidos, nas nações mais ricas, tá? Para medir o IDH, nós pegamos dados de educação, renda, saúde, basicamente ligado à expectativa de vida, tá? E aí se compilam esses dados, bem como de participação política, e aí se chega a esse valor que varia entre 0 e 1. Então, apesar de ser elevado, o IDH do Brasil melhorou nos últimos anos, nós ainda estamos em uma posição baixa em relação a muitos países, principalmente em relação a nações da América do Sul, tá? Isso mostra que nós precisamos ter mais avanços na educação e na saúde, porque são áreas prioritárias, né? Se você investe mais na educação, as pessoas se envolvem menos em violência, aumentam a sua renda. Quanto maior a renda, maior o padrão alimentar que vai desembocar numa melhoria da saúde. Se você investe na saúde, diminui a mortalidade infantil, aumenta a expectativa de vida por conta do acesso a remédios e a cuidados médicos. Então, a melhoria nesses setores é crucial para que o país eleve ainda mais sua posição no IDH e tenha uma posição mais aproximada das nações mais avançadas, tá? No item renda, o Brasil deixa a desejar, é o item que o país tem um menor rendimento em relação aos países que têm IDH semelhante, tá? Então, nós avançamos em saúde e educação, mas o item renda ainda carece de uma melhoria. Então, isso demonstra que o Estado tem que ter políticas públicas voltadas para a questão da renda. Internamente, o IDH varia bastante entre as unidades da federação. A gente tem IDHs muito bons, como o de Brasília, Rio Grande do Sul e São Paulo, nós temos problemas, né, IDHs muito baixos, como do estado de Alagoas, Maranhão e Piauí, que ocupam sempre as últimas posições no índice de desenvolvimento humano do país. Então, isso requer um olhar regionalizado do estado, é necessário investir nos estados que têm menos avanço no IDH para que a gente tenha um equilíbrio, uma diminuição da desigualdade e da disparidade regional, tá? Os investimentos em políticas públicas ajudarão a melhorar os índices, os indicadores sociais, interferindo diretamente no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, que é o indicador que mede hoje, é usado no mundo para medir o desenvolvimento humano de um país, tá? E esse indicador melhorando, né, na média geral e nas diferentes regiões, vai indicar que há uma melhoria das condições de vida da população brasileira, seja no acesso à educação, saúde, renda, né, na participação política e na melhoria da sua expectativa de vida.